Aviva a tua igreja, aviva a tua igreja. Ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. A tua palavra diz que não recebemos porque pedimos mal, Senhor. E aquele que está em ti, que o Senhor está nele, Senhor da glória, esse sempre terá resposta. Porque a oração do justo alegra teus ouvidos, Pai. A oração do justo alegra teus ouvidos. A oração daqueles que vivem a verdade alegra teus ouvidos. O Senhor não tem alegria das orações do mentiroso. O Senhor não tem a alegria, meu Deus, das orações daquele que vive no engano, na manipulação, que vive enganando os outros. O Senhor não se alegra, meu Pai. Oh Deus, o Senhor ouve, mas não responde, como disse o teu servo ontem, hoje na sua pregação. O Senhor ouve as orações, mas o Senhor responde a oração do justo. O Senhor responde a oração, Senhor, daquele que vive a verdade, que está em ti, que o Senhor está nele, que está nela. Oh Deus, tu és perfeito, tu és justo, meu Pai. E essa justiça, Senhor, reine para sempre. Manifesta teu poder, curando os enfermos, curando esses que estão gemendo e chorando, Senhor, curando esse que o seu coração está magoado, está cheio de ódio, não guarda a tua palavra, mas guarda o ódio, guarda a mágoa. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, o Senhor é poderoso para quebrar os corações de pedra e fazer o coração de casadas. Não querem Deus. Você sabia disso? Eles não querem saber da verdade da palavra de Deus. Eles querem saber que a vontade deles seja feita. Sabe por que eles dobram os joelhos dele, a Babilônia? Porque a Babilônia faz a vontade deles. Se eles querem droga, a Babilônia dá. Se eles querem adultério, a Babilônia permite. Se eles querem aborto, a Babilônia permite. Por isso, eles não querem Deus. Porque Deus ele dá a vida, Deus ele não dá a morte. Mas a Babilônia oferece tudo o que eles querem. Porque o inimigo ele só tem poder na vida dependente da minha decisão. Se eu digo que eu quero o que ele me oferece, então ele estará sobre a minha vida. Mas se eu digo não para o que ele me oferece, quem estará na minha vida será Deus. Quem estará na tua vida será Deus. Então não adianta ficar culpando o diabo nem demônios, não. Porque nós temos a nossa escolha. Ou nós damos legalidade para o reino das trevas, ou nós damos legalidade para o reino do céu. A quem tu seguis? A quem serves? A que caminho tu andas? O caminho da verdade, o caminho da vida, ou o caminho da morte? A quem tu serves? O que tu queres da tua vida? Perder a vida? Ganhar o mundo e perder a vida? Eu escolho perder o mundo e ganhar a vida. Eu escolho o que Deus tem para mim. Porque Jesus, ele pagou o preço para nós, não foi para nós recebermos o que vem de Satanás, não. Jesus, ele pagou o nosso preço para nós recebermos a herança do nosso Pai. Mas a escolha é sua. É você que escolhe a quem tu queres servir. O que tu queres viver? A vida eterna ou a condenação eterna? E não é o Senhor que condena. Somos nós mesmos que nos condenamos através das nossas escolhas. Amém? Vamos para a palavra. Boa tarde a todos que estão chegando. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel come o rolo. Olha aí, gente. Olha aí que maravilha. Depois me disse o filho do homem, come o que achares, come este rolo, então vai e fala à casa de Israel. O Senhor estava mandando Ezequiel comer a palavra de Deus, né? Lembra de ontem do pão? Lembra de onde do pão da vida? Né? O Senhor, o Espírito Santo, ele sempre segue os ensinamentos dele. Eu fico só observando. Ele sempre vem com a outra mensagem, dando continuidade àquilo que ele quer de nós. Ontem ele falou do pão da vida, ele falou para nós nos alimentar do pão da vida. Agora ele fala aqui do rolo. Olha aqui, que representa a Bíblia também. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à casa de Israel. Para mim falar a palavra de Deus, gente, eu tenho que me alimentar primeiro da palavra de Deus. Porque tem gente que diz assim, eu não sei o que falar. Claro, você não se alimenta da palavra de Deus, né? Não existe alguém que vai pregar a palavra de Deus sem primeiro estudar.
sem primeiro comer o rolo da vida, sem primeiro se alimentar do pão. Então não adianta, é o Espírito que fala em mim, é verdade, é o Espírito que coloca palavras na nossa boca, mas ele nos deu aqui o rolo da vida, o rolo, né, o pão da vida, e eu tenho que examinar as escrituras para saber o que eu estou falando. E aquilo que está dentro do meu coração, a palavra guardada, e o Espírito Santo, né, ele trabalha. Por quê? Porque já há a palavra nos nossos corações. Então, se você quer pregar a palavra de Deus, acha bonito, vai estudar a palavra, vai comer o rolo do livro, né? O Senhor falou isso para Ezequiel, para Jeremias, o Senhor falou isso para todos, para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ele tinha que abrir a boca dele para Israel. Só que o Senhor mandou ele primeiro se alimentar da palavra. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, entendeu? E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo. Você sabe que o rolo não alimenta o nosso ventre, nossas entranhas. O Senhor estava falando da palavra, gente, entendeu? Da palavra. E comi e era minha boca doce como mel. Vocês verem, né, que eu sempre digo que eu amo a palavra de Deus, porque ela é doce. Ela é doce, gente. A palavra de Deus, ela é boa, ela é luz para a nossa vida, ela é vida, ela é renovo, ela é edificação, ela é libertação. A palavra de Deus nos traz paz, a palavra de Deus nos dá ânimo, a palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus nos salva. Mas muitos não dão valor à palavra de Deus. E vive aí em perturbação, em opressão, e vive em mentes perturbadas, oprimidas, angustiadas, desesperadas. Gente, a palavra de Deus, ela nos encoraja. Ela nos aviva, ela nos fortalece. Então aqui o Ezequiel dizia, então comi e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Então para a palavra de Deus ser dita, eu tenho que primeiro me alimentar da palavra. Ontem foi o pão da vida, que é a mesma palavra, né? Que Jesus é o pão da vida, que é o verbo, que é a palavra. E hoje ele está falando aqui do rolo, que é a mesma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para falar da palavra, eu tenho que me alimentar da palavra. Eu tenho que buscar a palavra. Por isso que eu venho estudando a palavra, gente. E cada vez, quanto mais a gente estuda, mais falta a gente aprender. Porque a palavra de Deus, ela se renova. O Senhor Jesus, ele disse, né, que ele revela a palavra dele aos pequeninos. Os grandão, que já acham que sabem tudo, eles não buscam mais a palavra. Era como se você soubesse o necessário e se contentam com o curso de enfermagem. Eles não vão adiante para ter a sua faculdade, porque aquilo que ele aprendeu no curso, eles acham que é o bastante para conseguir um trabalho, mas ele tem que se aperfeiçoar. Então, assim, a palavra de Deus não adianta, gente, a gente procurar só um pouquinho da palavra, não. Se eu quero me aperfeiçoar através da palavra, eu tenho que ter constante busca dessa palavra. Pós-graduação, doutorado e não é doutorado para se amostrar para ninguém, não, gente. É para nós estarmos fortalecidos da fé. A palavra de Deus aumenta a nossa fé. Por que muitos estão sem fé? Porque não dá ouvido à palavra de Deus, não guarda a palavra de Deus, não medita na palavra de Deus. E o que mais a gente vê são pessoas sem fé, gente. O que mais a gente vê são pessoas que não crê, até a hora, mas não crê. Então, eu preciso ter fé, e essa fé vem por ouvir a palavra de Deus, por buscar a palavra de Deus, por acreditar a palavra de Deus. Então, aqui o Senhor estava ensinando aqui a Ezequiel, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Deus estava enviando Ezequiel para pessoas que falavam a mesma fala que ele, não em línguas estranhas, não em língua que ele não entendesse. Ele ia falar para pessoas da mesma linguagem, entendeu? Para as pessoas que ouviam a palavra, mas iam entender.
Então é isso que nós fazemos. Aqui a palavra é pregoada e vocês entendem, porque é a mesma linguagem, né? É a mesma linguagem de vocês. Eu não estou falando aqui no inglês, eu não estou falando aqui em chinês, na linguagem do Japão, eu estou falando aqui na linguagem que todos nós entendemos, que estamos aqui na live, não é verdade? Então, escute muito bem. Tem pessoas que estão em outras nações, mas são pessoas brasileiras. Então, elas estão entendendo a palavra. A palavra está numa linguagem que todos aqui que estão ouvindo, que estão presentes nessa live, dentro dessa live, ou então fora da live, na FOIU, eles estão entendendo porque são linguagem que eles entendam. Então, por que muitas das vezes nós não compreendemos a palavra? Porque não damos ouvido, porque não damos crédito, né? Porque muitos olham para mim, não olham para a palavra. Tem muitas pessoas, quando nós estamos pregando a palavra, olham para nós, nos julgam, nos condenam, olham nossos defeitos, olham meu português, ficam olhando não o que a palavra quer transmitir para eles, mas eles ficam falando, julgando aqueles que estão levando a palavra, né? A palavra. Então, é por isso eles não são alcançados pela palavra. Por quê? Porque eles não estão ouvindo a palavra, eles estão me observando, eles estão analisando a minha conversa, o que eu falo, e muitos deles dizem assim, tá falando porque sabe da minha história, sabe do meu assunto. Uma coisa que eu não quero é saber do teu assunto. Por quê? Porque eu sempre estou aqui na live. Então, não adianta eu estar aqui pregando, porque eu já sei o assunto de vocês. Não é verdade? Então eu não posso pegar os assuntos de vocês e pregar aqui na live. O que tem que ser pregado? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Isso aqui que ele está nos ensinando. Come o rolo do livro. Come o pão da vida. Se alimenta. Quer falar da palavra? Vai buscar, vai estudar. Vai buscar a palavra. Quer conhecer a verdade? Vai conhecer a palavra. Quer saber se estão mentindo para você, usando a palavra com mentiras? Vai estudar a palavra. Vai comer desse livro. Vai se alimentar desse livro. Vai buscar conhecimento da palavra. Para saber que o que está sendo pregoado está na palavra. Porque muitas vezes estão aí falando para você, mas não que está na palavra. Ficado aquilo que o Espírito Santo é falado. Ele vai usar o pregador ali, a pregadora ali, e ele vai usando, ele vai levando a palavra a todos os lugares. A todos os lugares. Nós estamos no tempo da apostasia, dos falsos profetas. E os falsos profetas, ele vai usar a palavra, meu querido. Ele vai usar a palavra, porque são imitadores e enganadores. Louvado seja o nome, mas não adianta que a verdade prevalece. A verdade prevalece. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz, nem há muitos povos de estranha fala e língua difícil, cujas palavras não possas entender. E se os tais te enviarem, certamente dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos. Olha aí, escute bem. Porque não me querem dar ouvidos. Entendeu? Quando muitas das vezes as pessoas saem da pregação, é porque não querem dar ouvido a Deus, elas querem oração. Sempre eu falo isso, né? A maioria das pessoas querem o quê? Revelação, que tu vai ganhar uma casa, que tu vai ganhar um carro, é revelação do teu nome, é revelação do CPF, é revelação da amante que teu marido tá, é revelação do amante que a tua esposa tá. Muitos querem essas revelações. Meu marido tá me traindo. Você já viu isso? Quer saber se o marido tá traindo, quer saber se o marido vai voltar, mas não querem saber da palavra de Deus. Por que não querem saber da palavra de Deus? Aqui o Senhor está dizendo, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos. Porque não me querem dar ouvidos. Não querem dar ouvido a Deus. Não querem obedecer a Deus. Não querem a palavra de Deus. Querem aquilo que alimenta a vontade deles. O ego deles. Né? Querem ser agradados, paparicados. Que você seja bonzinho todo o tempo com todos. E o Senhor, ele não é o bonzinho todo o tempo com todos. O Senhor, ele diz na palavra dele que ele corrige aquele que ama. E a maior prova de amor é a correção, gente.
Porque se você vê o teu filho nas drogas, tu vai incentivar o teu filho na droga? Não, você vai o corrigir. Esse caminho não é certo, esse caminho é errado, esse caminho te leva à morte, esse caminho te leva ao vício. O que mais a gente escuta são pessoas que estão no vício, vivendo humilhações. Elas são humilhadas, elas são desprezadas. As pessoas olham para ela já dizendo que elas vão roubar. Outros têm medo de estar perto dela, né? Esse povo que vive no vício, gente, eles vivem desprezo, eles vivem humilhação, eles são olhados com os olhos maus pela sociedade, porque você tem medo, você acha que eles vão roubar. São poucos que chegam perto dele. São poucos que chegam para perto para evangelizar essas pessoas. São poucos que chegam perto deles para alimentar essas pessoas, para dar valor, para falar do Senhor para essas pessoas, para tentar tirar essas pessoas. E eles mesmos dizem que eles se arrependem de terem se envolvido nessa vida, mas estão lá escravizados nas drogas. Conversa com esses viciados. Conversa. Eles são as pessoas desvalorizadas no mundo, gente. Desprezada. Então vamos aqui, louvado seja o nome do Senhor. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Por isso que as pessoas se afastam de nós, porque se você for falar a verdade e falar a palavra de Deus, as pessoas vão se afastar de você, porque elas não querem ouvir a palavra de Deus, elas não querem ouvir a verdade. Quantas vezes eu converso com as pessoas que o Senhor vem na palavra, aí o Espírito Santo está dizendo: minha filha, ela não quer saber da verdade não, ela não vai te dar ouvido, ele não quer saber da verdade, ele não vai te dar ouvido, tu tá aí perdendo tempo. Gente, o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz e ele fala conosco. E o Espírito Santo de Deus, aleluia, Deus, ele dá a direção àqueles que estão aquebrantados do coração. Tem gente que você está falando da palavra de Deus e eles não dão ouvido, não dão ouvido. Eles distorcem, eles querem botar a culpa em você, eles querem dizer que você é o errado, porque é isso que é o contrário, né? Aqueles que estão seguindo o espírito contrário são aqueles que sempre vão dizer que nós somos o errado. Quem é errado somos nós, quem é errado é quem vive a verdade. Quem é errado é quem fala a verdade. Porque eles dizem que no entendimento nós somos errados por ver o erro. Não por condenar o erro, mas por ver o erro. Já viu aquele marido que diz assim, quando a mulher fala a verdade para ele, a primeira coisa que sai da boca dele, ele diz: tu é louca, tu não sabe de nada. Não é assim? A mulher, quando fala a verdade para o marido, a primeira coisa que ela escuta, ele chama ela de louca. Tu é louca, tu não sabe de nada, né? Com toda certeza que ele é o certo, que ele é o verdadeiro, na prática errada. Então é esse tempo que estamos vivendo. Mas por quê? Porque eles não querem Deus, eles não querem saber da verdade, eles não querem saber de Deus. E eu digo para você, a separação já está sendo feita. Pessoas que não querem saber de Deus, eles não vão estar perto de você. Pessoas que não querem saber da verdade não vão estar perto de você, porque eles não querem dar ouvido à verdade. Eles querem viver suas mentiras, eles querem viver seus enganos, eles querem viver as suas vontades, gente. Se você está sozinho, te prepare que vai ficar mais sozinho. Porque se as pessoas que estão ao teu redor não querem saber da verdade, estão em comunhão com Deus, não vai estar em comunhão com você. Se você está em comunhão com Deus, os que não estão em comunhão com Deus não vão concordar com você, não vão concordar com a palavra de Deus, não vão concordar com nós. Eles sempre vão dizer que nós estamos errados, que o certo é o mentiroso, que certo é o enganador, que certo é aqueles que estão praticando o erro. E você, eles vai dizer que você não é como tu pensa, não é desse jeito, não é assim. Eles querem colocar na nossa mente que nós somos o errado. O que está acontecendo agora nos últimos tempos, gente? Inversão de valores. Eles alimentam o erro, eles estão fazendo o erro crescer, eles estão fazendo o pecado crescer a cada vez mais, eles estão fazendo a morte ser valorizada. Eles querem matar de todo jeito, eles querem acabar a vida de todo jeito, eles querem que você suma da terra de todo jeito. Eles não querem mais que os seres humanos nasçam, até isso eles não querem, né? É tanta coisa aí que a gente vê, tanta coisa que a gente tem visto, e eu fico orando.
Só que eu digo uma coisa, gente, se a igreja se arrependesse verdadeiramente, se a igreja se humilhasse mais, orasse mais contra a potestade e principados, né? Se a igreja dobrasse seus joelhos, se a igreja vivesse na fidelidade, na verdade, de joelhos dobrados, de joelhos se humilhando a Deus, você mesmo então, estando nos últimos tempos, você iria florescer na terra. Porque a palavra de Deus diz que o justo ele floresce na terra, gente. Então você tem que ter esse entendimento que você está passando por tudo isso, nós estamos, a igreja está passando por isso, mas você vai sempre florescer na terra. Então tem muitos que se dizem que é a igreja, que se dizem que entregou a vida para Jesus, que se dizem que tem, não, eu tenho Jesus na minha vida, o Senhor fala comigo. Gente, o Senhor fala comigo, ele mostra o certo e o errado da minha vida. Ele mostra com quem eu devo andar, com quem eu não devo andar. Ele me orienta, o Senhor é tua direção. O Senhor vai dizer, minha filha, não anda com esse, minha filha, não anda com aquele. Minha filha, vai em busca das almas perdidas. Vai em busca daqueles que estão cegos. Porque esses aqui não querem dar ouvido à minha palavra. Esses aqui não querem dar ouvido a mim. Esses aqui não me querem. Vai em busca daqueles que me querem, vai em busca daqueles que estão quebrantados, que estão sofrendo, que estão nas ruas, que estão nos hospitais, que estão no hospital do câncer, que estão no cárcere. Vai lá em busca desse. Esses vão te dar valor. Esses vão dar ouvido a Deus. Porque eles estão cansados de mentir, eles estão cansados de sofrer, eles estão cansados de ser escravos, eles estão pedindo socorro. A alma deles estão gritando. Tem muitas almas gritando, gente. Mas só pode ouvir a alma que grita se você tiver comunhão com Deus, porque se você não tiver comunhão com Deus, você não ouve um grito de uma alma. Você não ouve. E o Espírito Santo de Deus, ele faz a gente ouvir o grito das almas. O grito da mãe que tá com os filhos nas drogas. O grito da esposa que o marido, pelo amor de Deus, é um ditador dentro de casa. O grito da mãe abandonada pelos filhos. O grito do pai abandonado pelos filhos. O grito das crianças abandonado pelos seus pais. Mas para isso você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Você tem que ter comunhão com Deus para você ouvir o grito de uma alma. Ouvir, porque o Espírito Santo de Deus, ele faz você ouvir os gritos das almas, gente. Quantas vezes eu já escutei o grito de uma alma, de pessoas que estão sendo condenadas, de pessoas que estão sendo julgadas, de pessoas que estão sendo desprezadas, de pessoas que estão no vício e sua alma estão gritando para sair daquela situação, porque o seu corpo está lá amarrado no vício, porque o seu corpo está lá escravizado no vício, porque estão lá no fundo do poço. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitos não querem saber de Deus. E Deus, ele conhece teu coração, meu coração. Ele sabe quem quer saber dele e quem não quer, gente. Ninguém engana Deus, ninguém. Você pode me enganar. Você pode enganar teu pai, você pode enganar teus filhos, você pode enganar teu marido, teu amigo, tua amiga. Mas a Deus você não engana. Nós não enganamos a Deus. Nós não enganamos a Deus. O problema é que os seres humanos acham que enganam Deus. O problema é que os seres humanos acham que a conta não vai chegar. O problema é que os seres humanos acham que não vão se apresentar perante o juiz, né? Não brinque de ser crente, não brinque de ser com Deus, não. Não brinque de ser religioso. Não queira aparecer para o social que você tem um pastor, que você tem uma igreja, que você é um religioso, mas você não é um praticante da palavra. O que você está lá, não, eu sou isso, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou isso, mas não tem práticas da verdade, não tem prática da palavra, não tem amor ao próximo, não tem amor ao próximo, não ama a Deus e não ama o próximo. Ninguém pode amar o próximo e amar a Deus, e amar o próximo, gente, não é você concordar com o erro do próximo, porque as pessoas acham que para mim amar alguém eu tenho que concordar com o erro dessa pessoa. Não, não é assim, gente. Deus, ele nos ama, mas ele não vai concordar com o nosso erro, com a nossa prática. O Filho de Deus, ele deu sua própria vida, foi para nos tirar do erro, não foi para nos deixar no erro. Ai, mama, não tem ninguém perfeito, não tem ninguém perfeito, mas tem aquele que todos os dias está se esforçando para não errar, tem aquele todos os dias que está fugindo da aparência do mal, tem aquele que todos os dias está dizendo não para o mal. Perfeito não tem.
Mas tem aqueles que estão ali fugindo, que estão se limpando todo dia, que estão se arrependendo todo dia, que estão procurando a palavra de Deus para serem libertos. Entendemos? Perfeito não tem, mas tem aqueles que se esforçam, que estão se esforçando para ter relacionamento com Deus, para adorar a Deus, para ter intimidade com Deus, para ser fiel com Deus como Ele é fiel conosco. Porque o ser humano colocou que ele não é perfeito e ele vai ser salvo porque ele não é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor está nos levando à perfeição. Porque é para isso que o Senhor nos chamou, para nos capacitar. O que é capacitar? Ele vai me capacitar a ser perfeita, porque no céu não vai entrar imperfeitos. Somos salvos por Cristo, mas no céu não vai entrar imundo. É difícil de nós entendermos isso? Você acha que Jesus deu a vida dele, derramou o sangue dele para colocar dentro do céu pessoas imundas? O que ele fala tanto em Apocalipse? Aquele que estiver sujo, que se suje mais. Aquele que estiver limpo, que se limpe mais. E somente os limpos verão a Deus. Somente os limpos. Aos salvos e àqueles que serão recompensados, que terão um galardão, né? Aqueles que só serão salvos, mas aqueles que terão sua recompensa por ser fiel, por ter se lavado no sangue de Cristo, por ter se separado, por ter se santificado, por ter renunciado a sua própria vida. Tem pessoas que estão no templo, que estão no caminho, mas não renunciaram ainda a sua vida. Eles querem viver a sua vida. Eles não querem viver a vontade de Deus. Eles querem a sua vontade. A sua vontade. Então, há uma diferença. O Senhor vai preparar lugar para nós. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, o que significa? Há muitas moradas. Então, sabemos, lembra lá dos condomínios? Tem os condomínios, tem outro tipo de lugar. Então, os salvos ficarão no lugar. Os que terão recompensa ficarão no lugar. Uns serão só salvos. E tem gente que diz assim, eu quero ser pelo menos salvo, né? Tem gente que colocou no seu entendimento que apenas que quer ser salvo. Ah, meu Deus do céu, aquele que só quer ser salvo é aquele filho que só faz o que o pai manda. E aquele que quer o seu galardão, a sua recompensa, ele faz aquilo que o pai nem mandou ele fazer. Mas ele está lá, servindo ao pai. Você está entendendo? Então, os salvos é esse. O pai manda tu fazer isso, tu está fazendo. Não, recebe Jesus que você vai ser salvo por causa de Jesus. Aí pronto. Recebeu Jesus, faz o que manda. Mas aqueles que verdadeiramente, né, querem a herança de Deus, a recompensa de Deus, ver Deus, né, eles vão limpando seu coração. Então aqui, escute, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fonte obstinada. É dura de coração. Os duros de coração não vai dar ouvido à palavra de Deus, gente. Porque o seu coração é duro. Entendeu? E agora escuta aqui, isso aqui é muito profundo. Isso aqui vai responder o teu jeito de ser com muitas pessoas. Deus é maravilhoso, gente. Às vezes você diz, mas Senhor, por que eu sou assim? Aí o Senhor vai te responder, presta atenção se você está vivendo isso na tua vida, porque eu estou. Escute, eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos. Então, o próprio Deus endurece muitos contra esses que são duros contra Deus, que não querem dar ouvido a Deus. Você está entendendo? O próprio Deus, ele faz você parecer que você é dura com aquela pessoa, porque aquela pessoa não dá ouvido a Deus. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam isso? Vocês entenderam isso? Né? Que Deus, ele faz aquela pessoa. Então tem gente assim. Então, às vezes teus filhos dizem que você é muito dura. Você é muito dura. Mas por quê? Porque Deus fez você ficar dura com teu filho, que é alguém que não quer saber de Deus, gente. Tá entendendo? O próprio Deus faz nós termos essa prática com pessoas que não querem nada com Deus. Com pessoas que não dão ouvido a Deus. É isso aqui que o Senhor fez com Ezequiel. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Estamos entendendo, gente?
Porque se eles tomarem a tua autoridade, aonde que está Deus na nossa vida? Se os duros de coração forem o certo, se aqueles que não querem a Deus forem o certo, como que Deus será o certo? Então ele tem que fazer você essa pessoa que para muitos parece dura, parece séria, né? Muitos aqui dizem que eu sou muito séria. Então, Deus me faz muito dura na visão de muita gente. Oh, Jesus, tenha misericórdia da minha vida, mas seja glorificado o nome do Senhor, porque eu estou aqui para servir a Deus. Eu não estou aqui para te agradar. Eu não estou aqui para te iludir. Eu não estou aqui para te mimar. Eu não estou aqui para que você ganhe a tua confiança para me estar te manipulando. Eu não estou aqui para ganhar a tua confiança para você estar me presenteando. Eu não estou aqui para mimar vocês, para fazer tudo que vocês querem, falar só o que vocês querem ouvir, para me ter vários seguidores, para me ser reconhecida em todos os lugares. Não, gente. Eu estou aqui para falar a verdade. E falar a verdade, muitos não vão querer ouvir. E falar a verdade vai parecer que eu sou essa pessoa dura. A irmã é muito dura, a irmã é muito séria. Gente, aonde já se viu você brincar com o nome de Deus? Aonde você já se viu brincar com a palavra de Deus? Eu tenho temor, eu tenho respeito. Eu honro meu Deus. Então, falar de Deus é muito sério, gente. Falar de Deus não é brincadeira, falar de Deus é responsabilidade. Seremos cobrados por cada palavra que sai. Tem tanta gente que me conhece aqui que na hora da palavra eu não dou muita atenção, eu não respondo vocês, eu não me preocupo com meta. Por quê? Porque eu estou aqui levando a palavra de Deus, e na hora da palavra de Deus a prioridade é Deus. A prioridade é a palavra. E tem muitos que ficam chateados. A irmã não falou comigo, a irmã não me recebeu, a irmã não me ouviu, eu só quero ajudar a irmã, mas a irmã não me deu atenção. Meu Deus do céu, o que importa, o que interessa para mim ajudar vocês é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então é isso que o Senhor está dizendo. Muitas das vezes você vai parecer essa pessoa dura para os outros. Porque o Senhor vai te fazer você ser duro com esses que não querem nada com Ele. Tem gente que não quer nada com Deus, que não quer nada com a santidade, com a separação, com a fidelidade a Deus. Não, tem gente que não quer renunciar à sua vida. Tem gente que usa o nome de Deus para a sua glória, para a sua fama, para o seu interesse, para o seu crescimento. Não está nem aí se você é abençoado, se você vai ser salvo. Né? Eles acham que ser salvo é só aceitar Jesus. E muitas das vezes ele não quer te preparar para as dores, ele não quer te fortalecer para você enfrentar o deserto, para você enfrentar o leão, para você enfrentar o gigante. O gigante está na tua frente, tu está com medo. Por quê? Porque a pessoa não está nem aí. Não tá nem aí se tu vai enfrentar um gigante, se tu vai enfrentar um leão, se tu vai entrar numa cova, se tu vai enfrentar se tu vai enfrentar uma tempestade. Eles estão só falando o quê? Ah, Deus vai te abençoar, Deus vai te livrar, tu é muito bonita, tu é linda, tu é de Deus, Deus é contigo. Deus é com aquele que é da verdade. Deus não é com mentirosos. Deus é contigo. Quando eu digo aqui que Deus é contigo, ele não é com todos, gente. Ele é com aqueles que entregou a vida dele para ele. Ele é com aqueles que praticam a verdade. Eu sempre digo, Deus é contigo. Mas eu sempre falo que Deus é com aqueles que praticam a verdade. Deus, ele não ouve oração dos pecadores. Deus não responde a oração do pecador. Deus responde a oração do justo. A palavra de Deus diz que a oração do justo faz muito seus efeitos. Tem muita gente orando que não tem resposta. Eu oro por muita gente e muitas das vezes não tem resposta. Por quê? Porque a pessoa não está vivendo a justiça, a pessoa está vivendo a mentira. Às vezes eu oro pelas pessoas, de repente elas recebem as bênçãos. Aí eu fico falando para Deus, por que esse chegou agora foi logo abençoado? E aquele que eu estou orando há muito tempo ainda não foi. Minha filha, porque esse daí ainda não foi abençoado? Porque não está vivendo a justiça, está vivendo a mentira, porque não dá ouvido à minha palavra. Você está entendendo? Deus ouve a oração de todo, agora responder é diferente. É diferente, gente. É diferente a resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que entender verdadeiramente o que estamos vivendo, o que estamos pedindo, quem nós somos com Deus. Porque nós sabemos que Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele é justiça.
Louvado seja o nome do Senhor, então, gente, para você ter. O que foi que o Senhor falou na palavra dele? Que nós temos que ser um com ele. Se eu for com o Pai e o Pai comigo, tudo que eu pedir, ele vai fazer. Olha só o ponto que nós temos que chegar. Se eu for essa pessoa com Deus, né, fiel a Deus, eu ser com Deus, né, e ele ser comigo, tudo que eu pedir ele vai fazer. Estamos entendendo, é muito sério, mas muitos não buscam ser com Deus. Muitos buscam os seus pedidos, as suas bênçãos. Lembra da palavra de ontem? Muitos buscam os seus milagres, os sinais. Mas os sinais vêm para aqueles que recebe a palavra no seu coração. Porque o milagre vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se eu quero o meu milagre, eu tenho que dar crédito à palavra de Deus. Eu tenho que dar ouvido. Quando eu dar ouvido é obedecer, né? Porque lembra da mãe que diz, meu filho vai fazer isso, aí o filho finge que não ouviu e não faz. Então, dar ouvido à palavra de Deus é eu ouvir e botar em prática. Eu me esforçar para praticar a palavra de Deus. Entendemos? Porque tem aquele filho, eu não ouvi. Ele ouviu sim, só que ele fingiu que não ouviu. E tem muitos aqui ouvindo a palavra e finge que não ouviu. Finge que não ouviu, por quê? Porque não querem nada com Deus. É só aparência, gente. E ninguém fica de aparência. Ninguém fica de aparência na casa de Deus. Ninguém. A palavra de Deus diz que ninguém permanece de aparência, porque Jesus, ele nos liberta, o Espírito Santo de Deus nos converte, o Espírito Santo de Deus muda a nossa vida, o Espírito Santo de Deus forja o nosso caráter, forja a nossa mente para nós termos mente de Cristo. Agora vamos lá, nós temos verdadeiramente mente de Cristo? Nós temos mente de Cristo? Analisa a tua mente aí, se você tem a mente de Cristo. Analisa a tua mente, se você tem essa mente de Cristo. Os pensamentos que Cristo teve aqui na terra. Nós estamos na terra, né? Nós não estamos no céu. O reino do céu está em nós. Quando o reino do céu está em nós, é porque os pensamentos de Cristo estão aqui. Porque a palavra de Deus está guardada no nosso coração e nós meditamos na palavra de Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos os escolhidos, os separados. Nós somos o diferente do mundo. Se você é igual ao mundo, se teus pensamentos é igual ao do mundo, se as tuas vontades é do igual do mundo, tu está muito longe de Deus. Porque todo aquele que chega perto de Deus, ele começa a ser diferente do mundo. Ele começa a ter gosto pelas coisas de Deus e não pelas coisas do mundo. Verdadeiramente, aquele que entrega o seu coração para Deus, ele vive a nova vida. Ele vive uma vida com Deus, uma vida com Cristo. Ele vive a vida transformada, gente. Ele começa a gostar de outras coisas. Ele começa a gostar das coisas de Deus, do reino, das coisas do reino de Deus e não do reino do mundo. Que é amigo do mundo e inimigo de Deus. E tem gente que está no nosso meio que se diz amigo do mundo, amigo de Deus, mas também é amigo do mundo. Não podemos adorar dois senhores. Ou você adora Deus ou você não adora. Ou você renuncia à tua vontade, ou você não está vivendo com Deus. Ou você não recebeu verdadeiramente a Jesus, gente. Nós temos que receber Jesus verdadeiramente para sermos dele, para ser salvos por ele. Porque Jesus, quando ele entra no nosso coração, há sinais que ele está no nosso coração. Há libertação em nossa vida. Nós estamos em trabalho de parto. Cristo está sendo gerado na nossa vida. Cristo ele está sendo gerado na nossa vida. É isso que nós temos que entender. Cristo ele está sendo formado na nossa vida, nas nossas práticas. Nós temos que ter o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o próprio Deus nos endurece contra esses que não dão ouvido a Deus. Esses que brincam com a palavra, esses que enganam os outros através da palavra, esses que roubam a Deus, né? Como é que eles roubam a Deus? Quando eles pegam um dízimo e não usam para os órfãos, para as viúvas, que não usam para os necessitados. Esses são os roubadores de Deus, gente. Você sabia disso? Porque o dinheiro lançado na arca é para ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados. E tem aqueles que estão roubando, né? O dízimo.
Isso que são os roubadores, que pegam o dinheiro e não usam para a finalidade que ele tem que ser usado, que é ajudar os órfãos necessitados, as viúvas, a ajudar aqueles que precisam. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eles ficam dizendo que é vocês que roubam o dízimo. Mas na verdade quem está roubando o dízimo é eles, porque não estão usando para o benefício do pobre, do oprimido, do necessitado, da criança que passa fome, da mãe, da viúva que está chorando, da mulher abandonada que está lá precisando de ajuda, do desempregado que está para tirar a sua vida. Tá entendendo, gente? Aí as pessoas ficam dizendo que é você que está roubando o dízimo. Quem está roubando o dízimo é eles. Eles que estão roubando o dízimo para usar com viagem, para usar com mansões, para usar com carro, para usar por benefício próprio. Eles é que estão roubando o dízimo do Senhor. É. Lembra lá de Ananias e Safira? Lembra? Pois é. Vamos aqui continuar para encerrar. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como um diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas. Então Deus, ele faz a gente ser assim, para a gente não temer esses que vivem na mentira. Ou eu mantenho a minha palavra de verdade, da verdade, gente, aquele que fala as coisas de Deus, ele mantém a palavra, porque ele está falando as palavras que vêm de Deus. Mas aquele que é mentiroso, ele não mantém a sua palavra. Por quê? Porque a palavra dele veio do engano. Do engano. Entendeu? Todo aquele que fala de a verdade, que fala de Deus, ele mantém a palavra dele, todo o tempo aquela. O enganador, ele não mantém a palavra dele, por quê? Porque veio do engano. Entendemos? Entendemos, gente? Aqui, ó, a palavra do crente ou é sim ou é não. Porque se eu digo para vocês sim, e depois eu estou dizendo não, veio de procedência maligna. Maligna. Entendemos isso? E eis que fez duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a perdeneira. Não os tema, pois não te assombre com os teus rostos, porque são casa rebelde. Casa rebelde não dá ouvido a Deus. Casa rebelde não quer saber da palavra de Deus. Casa rebelde não quer saber de praticar a palavra de Deus. Casa rebelde não vai querer ter comunhão com Deus. Casa rebelde só aparência, gente. É aparência de que canta, é aparência de que louva, é aparência de que prega, é aparência de que serve, é aparência de que está lá como um santinho dentro da igreja, dentro do templo. Mas são casa rebelde. Ouve a Deus, mas não faz o que Deus manda. E a gente tem que fazer o que Deus tem mandado. A gente tem que fazer aquilo que Deus tem nos ensinado. Então nós temos que parar com essa rebeldia com Deus, gente. Nós temos que parar de ser rebelde com Deus. Deus está mandando você fazer, faça. Faça. Quando Ele manda nós fazermos alguma coisa, Ele garante. Ele garante. Se Deus manda você abençoar uma pessoa, pode ter certeza que Ele vai te dar muito mais. Se Deus manda você levar o evangelho em algum lugar, pode ter certeza que Ele vai contigo. Obedeça a Deus o que Ele tem mandado, não seja rebelde. Não seja rebelde, não seja mentiroso, não seja esse que não pratica a palavra de Deus. Porque quando você orar, tu não vai ter resposta da tua oração, ele vai te ouvir, mas ele não vai te responder. Ele só vai responder quando você tiver entendimento que o que faz as bênçãos nos alcançar é a nossa obediência a Deus, gente. Nós vivemos da misericórdia de Deus, nós nos alimentamos por causa da misericórdia de Deus. Nós estamos vivos pela misericórdia de Deus. Mas a diferença daquele que obedece é totalmente diferente. Eu estou falando do povo de Deus. Eu não estou falando daqueles que têm riqueza do mundo. Porque o mundo ele oferece a riqueza. O mundo ele oferece o dinheiro como Deus, né? As pessoas matam por causa do dinheiro, as pessoas morrem por causa do dinheiro, as pessoas pisam nos outros por causa do dinheiro, as pessoas desprezam os outros por causa do dinheiro, as pessoas te desvalorizam por causa do dinheiro, as pessoas não querem tua amizade por causa do dinheiro. Se você é alguém rico e se você perder o teu dinheiro, teus bens, a primeira coisa que se afasta de perto de você é teus amigos. Aqueles teus amigos da churrascada, aqueles teus amigos que você dava presente, aqueles amigos que você estava bancando eles. É os primeiros que saem de perto de você. Porque você não tem mais. Já passou por isso? Muitos já passou por isso.
Muitos. Tem pessoas que são teus amigos enquanto você está ali, beneficiando eles. E quando você não beneficia mais, aí você vai descobrir se era teu amigo ou se não era. Aí você vai descobrir se era tua amiga ou se não era. Tem pessoas que são assim, que se revelam, que Deus já revela quem são. É preciso muitas das vezes você perder, né, teus bens para Deus mostrar quem são teus amigos. Você também já passou por isso, Jane? Quero ver quem já não passou essa experiência de pessoas se afastar de nós porque a gente parou de ajudar, porque a gente parou de fazer a vontade delas, para fazer a vontade de Deus, gente. Então, era isso que o Senhor estava fazendo aqui. Muitas das vezes as pessoas estão falando mal de você, mas não te preocupa, não. É Deus que Deus é contigo porque Ele está te endurecendo para essas pessoas não te enganar mais. Ver sua identidade. Você tem que saber quem a tua vida com Deus. Você tem que saber se verdadeiramente você serve a Deus e se você não serve. Porque Ele sabe quem serve a Ele e quem não serve. Ninguém engana ninguém do que as pessoas estão tão longe de Deus, gente. Tão longe. As pessoas. E muitas pessoas estão tão cegas, que elas não enxergam aonde Deus está. Você sabia disso? As pessoas estão muito cegas, que elas não conseguem ver Deus. Aí elas mentem com uma facilidade, elas enganam com uma facilidade. Elas estão sem comunhão com Deus. Elas estão sem discernimento cada vez mais fria. Vivendo o deleite das suas vontades, né? Oram pelos seus deleites, jejuam pelas suas vontades. Ele não jejua para matar sua carne, não jejua para consagrar sua vida, né? Ele jejua para ter autoridade, para que a caixa de demônio seja expulsa. Não, eu vou jejuar porque eu quero um carro, porque eu quero um trabalho, porque eu quero uma casa. Vou jejuar porque eu quero um marido, vou jejuar porque eu quero... Se você prestar atenção, o jejum que Esther fez era pela libertação de um povo, não foi pela uma casa, gente. Foi pela liberdade de um povo. E as pessoas pegam o jejum porque eu quero viajar, jejum porque eu quero uma casa, jejum porque eu quero um marido, jejum por coisas materiais, né? E Estela jejuou para falar com o rei para a libertação do seu povo, gente. Aí as pessoas pegam o jejum para os seus deleites, E acabam nem recebendo as respostas, né? Por quê? Porque jejuaram para si, não para Deus. Não para se consagrar para Deus, né? Não para libertação de vidas, como Esther fez. O jejum de Esther foi para que o povo dela fosse liberto, gente. Você está entendendo? Vamos ver onde eu parei. Vamos ver para nós encerrar. Disse-me mais, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras. Disse-me, mas filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras, que te hei de dizer, e as ouve com os teus ouvidos, e após vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, então lhes falarás e lhes dirás, assim diz o Senhor, Jeová, que ouçam, que deixem de ouvir. E levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras. Isso foi uma visão espiritual. Deus levou Ezequiel para ver em visão espiritual. Que tocavam uma nas outras, e o ruído das rodas de fronte deles, e o sonido de uma grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na indignação do meu espírito. Porém, a mão do Senhor era forte sobre mim. Às vezes você fica indignado, teu espírito fica indignado, mas o Senhor te sustenta. Quando o Senhor mostra as verdades para nós, né, aquele que tem uma vida com Deus, aquele que tem relacionamento com Deus, aquele que procura servir a Deus, que teme a Deus, né? Quando ele mostra, a gente fica indignado, mas o Senhor sustenta o nosso espírito, né? O Senhor nos sustenta.
nas verdades que ele nos mostra. Porque, gente, a verdade, ela abala, ela nos abala. Meu Deus, eu não acredito, é isso? Você fica abalado, você fica abatido, mas o Senhor que te mostra a verdade, ele te sustenta para te ver a verdade. Se Deus não sustentasse para nós ver a verdade, gente, a gente se afastava do caminho do Senhor. Porque uma coisa que a gente tem visto no nosso meio são pessoas que estão enganando a Deus, são pessoas que estão brincando com Deus, são pessoas que estão escandalizando a obra de Deus, são pessoas que usam o nome de Deus para seu benefício próprio, não para o benefício dos outros. A palavra de Deus, gente, ela veio para levar, o que foi que o Senhor disse? Levai o meu evangelho a toda criatura. Então a palavra de Deus é para ser levada a toda criatura. A palavra de Deus é para ser anunciada em todos os cantos. Louvado seja o nome. Tem gente aí que pega a palavra de Deus e está usando para o seu benefício, para a sua fama, para o seu crescimento, para a sua prosperidade, né? Para ser reconhecido, gente. Tem tantos pregadores aí que usado por Deus que ninguém dá valor. Mas esses de renome, todo mundo está lá ouvindo suas pregações. Esse povo mesmo aí do nosso meio, ele não apoia o pequenino. Eles estão lá mantendo o apoio no grande. Era como se o pequeno quisesse, né, crescer, mas as pessoas não deixam. Não deixam eles crescer. Eu estou falando do nosso meio, não estou falando dos outros. As pessoas apoiam já esses que levam o evangelho, mas não apoiam um que está começando na caminhada. Ele não dá um apoio, ele não dá uma estrutura, ele não dá ali aquele incentivo para o evangelho ser divulgado através daquela vida. E o que acontece? A tendência dessas pessoas é desistir. Não, eu vou desistir porque ninguém ouve a palavra, porque ninguém me ajuda, porque ninguém não sei o quê. Não desista de levar o evangelho porque pessoas não te dão a mão. Não desista de levar o evangelho porque as pessoas não reconhecem que o Senhor é na tua vida. O que você tem que fazer é levar o evangelho porque Deus é contigo. É levar o evangelho da verdade, é levar o evangelho a toda criatura, é levar o evangelho a esses que estão mentindo. E o Senhor vai te colocar autoridade na tua vida. A autoridade sobre a tua vida, essas pessoas vão baixar a cabeça na tua presença. Sabe por quê? Porque quando você falar, você vai ser boca de Deus. E aquele que fala a verdade, o errado, ele abaixa a cabeça, ele abaixa. Ele se envergonha, ele fica envergonhado. Ele fica envergonhado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fui até a Bíblia, os do cativeiro, que moravam junto do rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, assustado no meio deles. E é isso que acontece, a gente se assusta com muitas coisas, né? Se assusta não porque tem medo, mas porque verdadeiramente não era isso que a gente queria ver. O Senhor, ele mostrou, né? Ele mostrou aqui a Ezequiel o profundo oculto escondido de muitos corações. E o Senhor mesmo endureceu o coração de Ezequiel para ele ter autoridade contra essas pessoas que não querem dar ouvido a Deus, gente. Então tem gente que prega aí que você tem que ser o bonzinho com todos, que você tem que ser o misericordioso com todos. Gente, presta bem atenção, que o Senhor, ele te endurece para aqueles que não querem saber dele, que não querem saber dele. O Senhor, ele envia ali, ó, no lugar onde uma alma vai ser socorrida, uma alma vai ser curada, uma alma vai ser liberta, porque o Senhor, ele não trabalha em vão, ele não vai levar um trabalhador aonde esse trabalhador, quando o Senhor mandou Pedro lançar a rede veio cheia de peixe. Por quê? Porque o Senhor tem direção para Pedro. Então, quer dizer, Pedro ele lançava a rede pela vontade dele e não vinha peixe, não vinha. Mas quando o Senhor deu a direção para Pedro, lança a rede. E o que veio? Um monte de peixe. Então, o Senhor, ele tem que dar a direção. Minha filha, fala com esse aqui, que esse aqui vai ser resgatado. Esse aqui, ele vai querer ouvir a minha palavra. Esse aqui vai querer curado. Esse daqui vai querer caminhar na verdade da vida. Então, nem todos a gente é enviado para levar a palavra. Porque eles não dão ouvido a Deus. Presta bem atenção nisso. Para você não se sentir culpado. Porque muitos vão te culpar. Muitos vão te julgar. Muitos vão querer te abater, muitos vão querer te parar, mas o Senhor vai te sustentar se você estiver na verdade.
Se você teme a Deus, se você honra a Deus, se você procura a palavra, come o rolo do livro, né? Te enche da verdade. O que que é o rolo do livro? É a verdade. Te enche da verdade, porque da tua boca vai sair a verdade. Agora, se você está se enchendo da mentira, da tua boca vai sair mentira, gente. Então, o que que você tem se alimentado? O que que você tem se alimentado? Da verdade ou do engano?